Gênesis capítulo 6, versículo de 5 a 12. Todos estão lá? A palavra de Deus diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Oremos. Pai, obrigado a Deus, já por esse tempo tão maravilhoso aqui, ó Deus, desde ontem. Obrigado pela vida do teu servo, ó Deus, a família dele aqui, em Uberaba. Continue o ajudando, usando, fortalecendo, e que ele possa, ó Deus, cada dia mais avançar, junto com os amados irmãos dessa igreja aqui nessa obra tão preciosa que ela é do Senhor, ó Pai. Obrigado por o tempo precioso que tivemos hoje, obrigado por esse dia, e obrigado já por tudo que foi feito aqui, ó Deus, pelos cânticos, e por tudo que já, pela leitura da Tua Palavra, e te pedimos especialmente agora, ó Deus, pela a mensagem, ó Deus, que acabamos, o texto acabamos de ler aqui, que o Senhor aplique em nossos corações, e que possamos sair daqui, ó Deus, diferente do que chegamos aqui nessa noite. Ajude-me, ó Deus, a transmitir aquilo que foi estudado, e que eu possa falar somente aquilo que o Senhor quer que seja dito ao teu povo nessa noite. Esconda-me atrás da cruz do Senhor, ó Pai, por favor, ó Deus, usa a minha vida para a honra, louvor e glória do Senhor. Eu louvo agradecido por tudo. Amém. Podeis assentar, irmãos? Irmãos, olhando aqui para o texto, olhando para a vida de Noé, eu gosto muito quando a palavra de Deus fala que esse homem ele achou graça diante de Deus. E é isso que nós precisamos, como líderes, homens, nós como servos de Deus, nós precisamos achar graça diante do nosso Deus. E isso não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa, é uma tarefa árdua, mas que precisamos, como homens, como líder do nosso lar, nós precisamos ter, para que possamos ter uma família, e para que possamos ter uma família as quais não venhamos a esquecer dos valores, dos princípios da palavra de Deus. E algo interessante, que quando olhamos aqui para o versículo 9, a palavra de Deus fala assim, que Noé era homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. Então isso é algo que precisamos destacar na vida desse homem, e é isso que nós precisamos para os nossos dias hoje. Homens que andem com Deus, homens que sejam firmes nas suas convicções. Vivemos em dias hoje a qual homens têm sido fracos. Por que fraco, pastor? Porque não tem andado com Deus. E a pessoa que não anda com Deus, ele vai ser uma pessoa frágil, assim, próximo de cair. Porque o que nós mais precisamos, amados irmãos, é andar com Deus. Porque quando andamos com Deus, nós vamos ser pessoas fortes. Não é porque somos fortes, mas é porque a graça de Deus vai nos fortalecer para ajudar nós mesmos, para ajudar a nossa esposa, para ajudar os nossos filhos também. Porque a palavra de Deus fala o quê? Que Noé, ele vivia em dias aonde uma geração era corrompida. E quando você olha para esse mundo, o que você vê? Uma geração corrompida, uma geração que não quer saber de Deus, uma geração que quer aborrecer Deus, uma geração que quer confrontar Deus. E nós, como povo de Deus,
nós temos que ter comunhão com Deus. Nós devemos ser justos diante de Deus, para que cada dia, a cada momento, nós possamos achar graça diante de Deus. Nós precisamos andar com Deus. Então Noé era esse homem. E é isso que nós precisamos para os nossos dias hoje. Resgatar tudo aquilo que nós temos deixado. Há algumas coisas que a gente tinha convicção há alguns anos atrás. Hoje, muitos já têm dúvida. Eu estou numa região que muitos anos atrás, homens firmes e convictos naquilo que ele cria pela palavra de Deus, hoje eles estão mudando. Mas será que Deus mudou? Não, Deus ele não muda. Seus princípios, eles são verdadeiros, amém, irmãos? Os princípios de Deus são verdadeiros, as suas promessas são verdadeiras, a sua palavra é verdadeira. Homens mudam, os homens mudam, Deus não. E é isso que nós precisamos compreender nessa noite, amados irmãos. Entenda, Deus não muda, Ele é santo, Ele é maravilhoso, por isso vamos permanecer. Aqui a gente olha para a vida de Noé, esse homem era convicto, era justo diante de Deus, porque ele andava com Deus. E é isso, se você quer uma família forte, nós precisamos, eu e você, andar com Deus. Amados irmãos e amigos, a história de Noé nos revela como Deus ele é maravilhoso e pode preservar a nossa família. É Deus que vai preservar as nossas famílias, mas se eu e você quer que as nossas famílias sejam preservadas, nós temos que andar com Deus, nós temos que resgatar valores que estão ficando pelo caminho. Noé, ele viu a bondade de Deus, ele viu como Deus era maravilhoso e preservou a sua família e cuidou daqueles que coloca os princípios sempre em primeiro lugar, mesmo em meio a uma geração corrupta. Deus guardou a família de Noé, porque esta família vivia em obediência e fé. Por isso é fundamental resgatarmos valores cristãos dentro dos nossos lares. Hoje vamos refletir sobre 5 valores essenciais que precisamos restaurar em nossas famílias. Em primeiro lugar, que nós precisamos resgatar a importância da obediência no lar. Veja só, Gênesis capítulo 7. Leia comigo aí, a palavra de Deus diz assim, Gênesis 7:1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Oh, irmãos, aqui a gente pode ver a obediência desse homem, aqui a gente pode ver a convicção de Noé para com Deus, e é aqui que nós, como famílias, precisamos ter a convicção em saber que estamos bem quando nós obedecemos à voz de Deus, porque aqui a Bíblia fala o quê? Que esse homem ele obedeceu a voz de Deus junto com a sua família, porque ele foi o exemplo, ele foi o líder que cada um de nós devemos ser como homens, o qual Deus tem colocado como o líder do lar. E aqui Noé, a palavra de Deus fala o quê? Que ele obedeceu a palavra de Deus. Entra tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Que geração era essa que Noé estava vivendo ali? Uma geração corrupta, uma geração pecaminosa, uma geração que não queria saber de Deus. Você vê alguma semelhança com esse mundo que estamos vivendo? Então, amados irmãos, vamos fazer a diferença como família. Como nós precisamos fazer a diferença e resgatar a obediência que está ficando para trás. Noé foi um homem obediente a Deus, ele liderou a sua casa como pai, esposo e servo fiel. E aqui fica para mim e fica para você, líder, esposo, pai, servo de Deus, fiel a Deus. Vamos ser obedientes àquilo que Deus tem determinado pela sua palavra. Hoje a gente vive muito em dias sobre experiências,
Experiência não vai ajudar não, meus amados irmãos. Quem vai nos ajudar é Deus e a palavra dele, o princípio dele é que vai ajudar as nossas famílias a caminharem e a não serem destruídas. Famílias estão sendo destruídas porque estão esquecendo do princípios da palavra de Deus. Estão esquecendo que é Deus que edifica a casa, é Deus que fortalece a casa, é Deus que traz graça na casa, no lar, na família. E é isso que nós precisamos em nossos dias hoje: obediência, liderança. Em meio a uma geração corrupta, ele se manteve, Noé se manteve firme. A pergunta é: nós continuamos firmes, com convicção nesse livro? Nós, em nossos dias hoje, permanecemos firmes na palavra de Deus? Quer uma família abençoada? Quer uma família forte? Porque quando nós temos família forte, nós vamos ter igreja forte. Sabia disso, irmãos? Quando nós temos famílias fortes, nós vamos ter igrejas fortes também, firmes na palavra, com convicção bíblica. E é isso que nós precisamos em nossos dias hoje. Em meio a uma geração corrupta, manteve-se firme. Sua família seguiu o seu exemplo e também obedeceu. Olha que algo maravilhoso. A palavra de Deus fala que esse homem era justo, era alguém temente a Deus, era alguém convicto, mas ele transmitiu para a sua esposa, para os seus filhos, a sua convicção em Cristo Jesus. Homens, transmite isso para a sua família, para que eles tenham confiança na sua liderança. A família, Noé, ele obedeceu, e a sua família o seguiu, a sua liderança, o seu exemplo. Lares fortes são formados por famílias que obedecem a Deus. Quer uma família forte? Comece a obedecer a Deus. Pastor, eu tenho falhado, pastor, eu tenho falhado nisso, naquilo. Mas vamos começar hoje, meus amados irmãos. Deus é o Deus da segunda chance. Amém? Deus sempre nos dá chance de fazer o certo. E se Ele nos dá a chance, por que não fazer o certo? Por que não? Vamos obedecer a Ele. É bom obedecer ao Senhor, é agradável obedecer ao Senhor. A obediência de Noé inspirou a sua casa e precisamos resgatar isso. Amém, irmãos? Então, a importância, em primeiro lugar, a importância da obediência no lar. Segundo lugar, a importância da fé no lar. É o mesmo versículo aí. A palavra de Deus fala assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Aqui a gente pode ver a fé, a gente pode ver primeiramente a obediência e o passo de fé. Essa família, Noé liderando aquela família, entrou naquela arca, porque Deus tinha mandado. E Noé, junto com a sua família, tinha convicção nas palavras, no princípio, na promessa de Deus. E é isso que nós precisamos como família hoje. Além de obedecer, mas nós devemos ter fé que as promessas de Deus, ela sempre vai se cumprir. Palavra do pregador nessa noite pode cair por terra. Sabia disso? Mas as palavras de Deus, ela permanece eternamente. Então continue obedecendo, continue depositando a sua confiança no homem. Muitos têm parado pelo meio do caminho, porque confiaram em palavras e se decepcionaram. Não sei aqui, mas lá para nós muitos pararam porque focaram no homem. E quando a gente foca no homem, a gente vai se decepcionar. Mas quando olhamos para Cristo, nós vamos continuar avançando. E as nossas famílias têm que olhar para Cristo, porque Ele é perfeito, Ele é eterno, a sua palavra ela é maravilhosa, ela é eterna, os seus princípios não mudam, a sua
promessa também não muda. Então nós precisamos de fé para caminhar junto com a nossa esposa, junto com os nossos filhos, como família, protegendo, colocando cercas. No mundo antigo, lembra lá de Jericó, de algumas cidades? O que significava aqueles muros naquelas cidades? Aquilo significava proteção. Às vezes aqui, eu creio que aqui em Uberaba deve ter também condomínios, mas eu gosto de ilustrar muito ali as cidades antigas, que ali mostra que aqueles muros eram proteção. E sabe o que nós temos feito em nossos dias hoje, irmãos? Não somente as famílias, mas líderes também têm deixado brecha, têm deixado brechas, e é isso que Satanás quer. Ele quer brecha, ele quer um espacinho, e quando pensam que não, os muros vão cair. E quando o muro cai, meus amados irmãos, é o prato cheio para o inimigo das nossas almas atacar você que é líder, atacar o membro da família, atacar toda a família. Estamos em perigo quando os muros são derrubados. Por isso, obediência, fé na pessoa de Jesus Cristo. Então nós precisamos restaurar a nossa fé genuína em Deus. Muitas vezes depositamos fé em tantas coisas erradas, em falha, que pode falhar ali, mas vamos colocar a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Nossa fé vai influenciar diretamente o caminho das nossas famílias. Pela fé enfrentamos gigantes, pela fé alcançamos a salvação e a proteção que as nossas famílias precisam. Noé, ele salvou a sua família, colocando elas ali o quê? Dentro daquela arca, por obediência, por fé em Deus. E eu creio que cada um que está aqui nessa noite quer proteger, quer salvar a sua família desse mundo vil, desse mundo que odeia, desse mundo que confronta, desse mundo que zomba de Deus. Por isso nós precisamos, amados, cuidar, zelar pela nossa família. Pela fé, podemos preservar as nossas casas dos perigos desse mundo vil. Famílias que vivem pela fé são guardadas por Deus. Amém, meus amados? Famílias que andam por fé são guardadas por Deus. Em terceiro lugar, a importância de um relacionamento com Deus. Esse é fundamental para os nossos dias, para que possamos ter famílias que vão sempre agradar ao Senhor. Veja só, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Quem pode ler para mim, por favor? 6, 9. O que mostra para nós aqui o versículo, irmãos? Que Noé, ele tinha um relacionamento. Noé, ele tinha um relacionamento com Deus. Irmãos, pergunto para você nessa noite, você tem tido relacionamento com Deus? Você tem ajudado a sua família? Como eu preciso ajudar a minha família? Como que cada um de nós precisa entender que os membros da família são frágeis e nós precisamos ajudar, mas muitas vezes temos feito o quê? Temos falhado, mas nós precisamos ter esse relacionamento com Deus. O versículo 9 diz o quê? Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações. Pode imaginar como que esse homem era zombado? Pode imaginar? Porque a Bíblia fala que ele era perfeito em sua geração, e ele vivia no meio do quê? Da geração corrupta. Mas ele preferiu permanecer firme junto com a sua família, fazendo o que era certo. Então, vamos permanecer como família fazendo o que é certo,
tendo um relacionamento com Deus. Muitas famílias perderam o desejo de relacionar-se com Deus. Precisamos resgatar esse valor de intimidade com o Pai, com oração, com leitura e com devoção. A correria do dia a dia tem feito muitos esquecer desse princípio. Qual o tempo que você tirou para Deus nesse dia? É algo que é para nós meditarmos e pensar. Devemos dar prioridade a um relacionamento sério, como família, para com o nosso Deus. Noé achou graças aos olhos do Senhor. Isso é fruto de um relacionamento. Lembra quando Satanás chegou diante do Senhor lá, com Jó, né? E o Senhor fala o quê? Ali é meu servo, Jó, é alguém que é temente. Começou a elogiar Jó. E algo interessante, isso é o próprio Deus falando de um homem. Será o que Deus falaria de mim e de você, pai, esposo, líder do lar? Porque aqui a Bíblia fala o quê? Que Noé achou graça, Jó achou graça diante do Senhor. E é isso que nós precisamos para os nossos dias hoje. Relacionamento. Não deixe com a correria. Afaste-se de você relacionar-se com Deus. Devemos priorizar. Noé achou graça, mesmo em um mundo corrupto. Noé decidiu não se contaminar. E é isso que nós precisamos. Noé decidiu. Lembra de Daniel? A palavra de Deus fala que Daniel, ele propôs no seu coração a não se contaminar com as iguarias do rei, quando ele chega ali em Babilônia. E muitas vezes, nós como família, estamos nos contaminando. Por isso que as nossas famílias estão sendo destruídas pelas ciladas, pelas armadilhas de Satanás. Mas, amados, é um projeto de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus ajude, que eu e você, cada dia mais, possamos ter um relacionamento como esse homem chamado Noé. Ele foi um exemplo em um relacionamento para com Deus. Em quarto lugar, a importância de um comprometimento com Deus no lar. Eu gosto dessa palavra. Às vezes eu já passei em algumas igrejas, eu sempre enfatizo muito a palavra comprometimento. Nós vivemos em dias hoje, irmãos, onde crentes são apenas envolvidos. Eu não gosto dessa palavra, envolvidos. Eu gosto de crentes comprometidos. Por quê, pastor? Explica para mim. Hoje nós vivemos a igreja, o povo de Deus, muitos vivem apenas envolvido. Vamos definir aqui sobre o comprometido e o envolvido. A pessoa que ela é apenas envolvido, ela vai vir na igreja apenas porque ela toca algum instrumento, porque ela tem alguma participação na mídia aqui, alguma coisa. O envolvido, ele vai vir por causa de alguma coisa, de algum cargo que o pastor deu. E quando o pastor ou algum irmão chega perto daquele que é envolvido na igreja e fala alguma coisa meio atravessada, sabe o que o envolvido vai fazer? Ele vai falar assim: nunca mais eu coloco o pé nessa igreja. Eu não gostei do que o pastor falou, eu não gostei do que o irmão falou, eu não gostei do que o diácono falou, eu não gostei daquele irmão que falou isso para mim, eu estou fora, vou para outra igreja. É para outra igreja que eu vou, nunca mais coloco o pé aqui. Esse é um envolvido. Ele só é apenas envolvido com alguma coisa na igreja local. Comprometido. O comprometido, ele não está preocupado, entenda bem, ele não está, o comprometido não está apenas comprometido com a obra de Deus. O comprometido, ele é comprometido com Deus. O comprometido, ele é comprometido com o Senhor. Ele vai chegar na igreja, ele vai fazer aquilo que tem que ser feito, não importa se é mídia, se é pregar, se é tocar, se é fazer um especial, se é varrer, se é pegar um lixo, se é fazer alguma coisa. Ele é comprometido com Cristo. E se porventura alguém chegar para ele e falar alguma coisa, que às vezes vai ofender a ele, sabe qual que vai ser a atitude dele?
Senhor, tenha misericórdia, ajude esse irmão, ele vai tentar resolver. Por quê? Quando o crente ele é comprometido com Cristo, ele vai ser comprometido com o pastor, ele vai ser comprometido com os diáconos, ele vai ser comprometido com os irmãos, ele vai ser comprometido com a obra de Deus. Ele não tem comprometimento se ele vai tocar ou não vai tocar. É diferente do envolvido. Então o que nós precisamos em nossos dias hoje é de famílias comprometidas com Cristo. E é isso que esse homem tinha para com o Senhor, ele era comprometido. Veja só o versículo 18 do capítulo 6. Mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Então, Deus tinha feito uma aliança com Noé, estava com Noé e esse homem se comprometeu para com o Senhor. E é isso que nós precisamos como família do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter o comprometimento de fazer sempre aquilo que tem que ser feito. Precisamos de famílias verdadeiramente comprometidas com Cristo. Envolver-se é diferente de comprometer-se. Muitas casas estão apenas envolvidas, muitas famílias apenas envolvidas, mas sem compromisso real com Jesus Cristo. Deus fez uma aliança com esse homem. Noé respondeu com fidelidade, com comprometimento. Famílias aqui da igreja e das outras igrejas que está representada nessa noite, vamos nos comprometer com Cristo, vamos olhar para Cristo, o nosso autor e consumador da nossa fé. Se a gente for lá para Hebreus, vamos lá para Hebreus, por favor. Por favor, alguém leia para mim Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. Quem achar primeiro, por favor. Isso. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Só um minutinho aqui, irmão. O que a palavra de Deus está falando? Deixemos todo o embaraço. Esse mundo, as coisas desse mundo, têm embaraçado as famílias. Por isso que famílias estão se destruindo, por isso que famílias têm deixado a igreja, por isso que a família tem abandonado a fé cristã, tem deixado os embaraços dessa vida pararem elas. Por favor, irmão, continue. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Próximo versículo, irmão, aí finaliza. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra no trono de Deus. Amém, irmãos? Os embaraços. Aí o próximo versículo diz o quê? Olhando para Jesus, a qual suportou. Às vezes, a gente sofre alguma palavra de ofensa, né? Mas a Bíblia fala que Jesus, ele suportou a cruz, que não era dele, era minha e sua. E hoje, no seio do lar, muitas vezes, a gente não quer suportar. Amanhã eu vou falar sobre o perdão, suportando uns aos outros. Mas aqui é bem claro que nós devemos olhar para Jesus, comprometer-se com Jesus. Amém, irmãos? Comprometer com Jesus. Muitas casas estão envolvidas, as quais precisa ser fiel e comprometida com a graça de Deus. Comprometimento gera confiança, firmeza espiritual. Josué está lá em cima, onde tiramos as fotos ontem. Josué chegou um momento que ele falou o quê? É eu. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O meu desejo é que você possa, de todo o seu coração nessa noite, ir para a sua casa, não somente depois que terminarmos aqui, mas nessa noite você possa falar do fundo do seu coração: eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos fazer que esse projeto que o Senhor colocou em nossas vidas dê certo. Nós vamos resgatar esses valores
que tem ficado, que tem deixado, que tem ficado no meio do caminho. Se o Senhor me der graça, eu vou permanecer. E é isso que nós precisamos. E em último lugar, para finalizar, já pode colocar o sapato, as mulheres, né? Em quinto lugar, a importância de levantar um altar no lar. A importância de levantar um altar no lar. Gênesis capítulo 8, versículo 20. A palavra de Deus diz assim: edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Versículo 22, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Sabe qual que foi a atitude de Noé, logo após ele sair da arca? A palavra de Deus fala o quê? Que ele levantou um altar. O que o altar significa? Um lugar de comunhão com Deus. Um lugar de comunhão com Deus. Irmãos, famílias do Senhor Jesus Cristo que estão presentes aqui e que estão assistindo também aqui, vamos levantar altares para entrarmos na presença do Senhor, para que eu e você tenha comunhão, não somente você, mas toda a sua família. E foi isso que esse homem fez, um altar, para que ele tivesse comunhão. Precisamos restaurar a comunhão com Deus em família. Muitos perderam esse valor essencial. Levantar um altar significa separar tempo para Deus em família. Vou ler novamente. Levantar altar é separar tempo para Deus em família. Noé, ao sair da arca, ele levantou um altar ao Senhor. Famílias precisam buscar a Deus unidas, com seriedade. Deus está sempre pronto a abençoar famílias que o buscam. A pergunta é: nós estamos fazendo isso? Que Deus me ajude, que Deus possa ajudar você a levantar altar. Vivemos em dias, irmãos, onde nós não temos tempo. A correria do dia a dia tem impedido nós, como líderes, mães, filhos, família, lar, muitos de nós não tiramos tempo. E quando nós não tiramos tempo, nossas famílias estão fraquejando, estão fracas. Por quê? Não temos tempo para ter comunhão com Deus. Deixo para cada um dos amados nessa noite esses valores fundamentais que precisam urgentemente ser resgatados. Quais, pastor? Primeiro, obediência a Deus, uma fé verdadeira, um relacionamento íntimo com o Senhor, o comprometimento familiar com o propósito divino, um altar de comunhão diária para com Deus. Famílias fortes são construídas com base e princípios eternos. Que Deus nos ajude a resgatar esses valores, em nome de Jesus. Que possamos praticar, que não sejamos apenas ouvinte, mas praticante de toda a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos. Muito obrigado pela sua atenção. Pastor Leandro tem a palavra.